Em 9 minutos, hoje eu converso a respeito de psicologia, as discussões que estão envolvendo e as polêmicas que estão envolvendo o ato médico, que envolve 12 categorias profissionais envolvidas com a saúde, e outras questões, uma agenda de psicóloga aqui no Espírito Santo. Para tanto, vamos conversar com a vice-presidente do Conselho Regional de Psicologia Espírito Santo, a psicóloga Silvia Gomes de Matos Fontes. Silvia, a gente vai começar começar essa conversa com você perguntando posicionamento institucional, posicionamento de vocês, psicólogos do Conselho Regional de Psicologia, a respeito dessa discussão do ato médico. O que vocês estão contestando ou apoiando? Situando um pouquinho essa luta que vem já há 11 anos, Isso, né? 2002. A partir de 2002, né? Que atingiu 12 categorias, né? Profissionais, além da psicologia, e que vinha cerceando, que vinha propondo um cerceamento das nossas ações, dos nossos procedimentos, e afetando também a utilização do Sistema Único de Saúde, que é considerado por nós uma grande conquista, um grande avanço, que permite o acesso da população a um serviço multidisciplinar, né, e que valoriza essas categorias profissionais, permite então uma assistência adequada ao usuário da saúde. Então, ao longo desses 11 anos, a nossa luta tem sido em parceria com as outras 11 categorias para rever essa proposta, esse projeto de lei, né, para permitir que os médicos tenham o espaço de atuação deles sem privar, sem roubar de nós um espaço também conquistado com esforço, com seriedade, com empenho e já utilizado pela população, reverenciado pela população, que seria a principal prejudicada, né, caso esse projeto passasse integralmente, né? Agora a gente está lidando com a questão de ter sido parcialmente sancionado, parcialmente vetado. Então agora a parte que foi vetada vai ser revisada e a gente torce, espera, deseja e continuaremos na luta para que sejam mantidos esses vetos que permite que os profissionais tenham o seu campo de atuação respeitado. A gente falou aqui com o representante do Conselho Regional de Medicina, o Dr. Thales Limeira, ele ressalvou que, na verdade, o que os médicos querem é que tenha assegurado para si, eles, a exclusividade, o direito de diagnosticar, formular diagnósticos e prescrever tratamento. O resto que cada um, que psicólogo cuide de psicologia, que cada um cuide de sua praia. Mas me parece que no capítulo que discrimina essas exclusividades, tem algumas coisas que as outras categorias acham que é invasão dos médicos. Como é que é os radiologistas, os fisioterapeutas? Na verdade, assim, eu acho que tem campo de atuação para todo mundo. Acho que o médico tem o campo de atuação dele, os outros profissionais têm as suas áreas também. Acho que existe a grande polêmica em relação à questão da exclusividade. Acho que principalmente isso. Inicialmente, o projeto previa a assistência ao usuário passando sempre, inicialmente, pela mão do médico. Só o médico pode fazer a avaliação de diversas situações. Se o médico julga que deve encaminhar para outro profissional, ele faz isso. Se ele julga que ele mesmo, dali mesmo, ele já pode encerrar o procedimento, ele não faz o encaminhamento. Quando existem diversas situações dessas 12 categorias que são amplamente abordadas e trabalhadas e já difundidas pelos profissionais, pelas categorias. Por exemplo, na área da psicologia, a gente pode identificar e diagnosticar um transtorno mental e prescrever uma psicoterapia, né? E pode também identificar a necessidade de uma complementação pelo uso do medicamento. Mas não é o psicólogo quem vai prescrever. Eu posso identificar a necessidade do medicamento, mas eu não vou prescrever o medicamento. Então, identificando isso, eu posso encaminhar o meu cliente para receber o medicamento pelas mãos do profissional médico, que é quem pode
prescrever. Então, está aí uma situação onde a minha categoria pode atuar sem interferir na área médica. A gente poderia citar a fisioterapia, que prescrevem órteses, próteses e já fazem esse procedimento há muito tempo, né? E independentemente do profissional médico, né? E acho que é isso que a gente reivindica, o espaço de atuação de cada um. Falamos ainda há pouco da multiprofissionalidade, então cada profissional tem o seu espaço de atuação, né? Beneficiando o usuário, que pode sim ter uma assistência ampla e diversificada. Ô Silvia, é desrespeitoso a gente, digamos assim, adjetivar de caro um certo procedimento, um atendimento, uma consulta, porque o conceito de caro é muito relativo, né? Depende da conta bancária da pessoa, depende de quanto cada um tem de dinheiro. Mas se você tomar como padrão a remuneração da classe C, classe D brasileira, uma consulta médica é cara, particular é cara, uma consulta a um terapeuta também é caro, né? Se você pensar que a pessoa vai despender 250, 300 reais por uma consulta de 50 minutos, está fora da realidade da pessoa. Eu ressalvo sempre que eu estou me referindo àqueles 80% a 85% da população brasileira que ganha menos de 5 salários mínimos, né? Um pobre, uma pessoa sem recurso, sem condição, se tiver com um problema de ordem psicológica, a quem recorrer? Como é que ela faz? Hoje já existem alguns serviços de saúde a quem essas pessoas podem recorrer, fugindo daquele padrão que a gente chama de hospitalocêntrico, né? Apareceu com um transtorno afetivo, então interna, coloca numa instituição, isolado da família, isolado das suas atividades cotidianas, isolado do seu núcleo social. Não, hoje o usuário do Sistema Único tem acesso a alguns serviços, né, como os CAPs, que são os Centros de Atenção Psicossocial, que realizam um trabalho de ambulatório, hospital-dia, como a gente chama. O paciente se desloca da residência dele para receber o atendimento nesse centro de atenção psicossocial e ali ele recebe um trabalho terapêutico que é constituído de oficinas terapêuticas, é constituído também da parte medicamentosa, oferece atividades terapêuticas práticas, vamos dizer assim, e não somente aquela atividade tradicional de consultório de psicologia. E, ao final do dia, ele pode retornar para a vida dele familiar, para o núcleo social de que ele faz parte, né? Então, hoje, o usuário já dispõe de serviços como esses, né, que inclui o psicólogo e permite ao psicólogo, né, uma atuação diferente dessa que você citou, mais tradicional, que era conhecido o trabalho psicológico dentro de um consultório psicológico, atendimento de um paciente por vez, com esses valores que você citou, que ainda são considerados elevados para a grande maioria da população, inegavelmente, né? Então, hoje já existem esses serviços que permitem, né, que o usuário tenha acesso para que tenha mais rapidamente uma recuperação, um restabelecimento da sua saúde emocional e retomar suas atividades laborativas, seu convívio com a família de uma maneira harmoniosa, enfim, dar sequência aos seus espaços de vida, de inclusão social. Ô Silvia, por tudo que você nos falou antes a respeito da função da atuação dos CACs, e a gente está CAPs, estamos torcendo aí para que exista número suficiente para atender toda uma demanda invisível, né, digamos assim, na periferia. Vocês do CRP, vocês reivindicam participar da formulação de políticas públicas onde o profissional de psicologia faça parte dessa equipe multidisciplinar que concede esse suporte aos pacientes que demandam o Sistema Único de Saúde? Isso, né? A gente já tem avançado um pouquinho nisso, mas espera avançar ainda muito mais, exatamente na formulação dessas políticas públicas que possam oferecer um serviço de qualidade, né? Que contemple não só a ausência da doença, mas que contemple um bem-estar mais amplo
né? Um bem-estar físico, emocional, social, né? E o psicólogo incluído na formulação dessas políticas, ele pode, junto com os profissionais de outras áreas, né? Quando a gente fala dos CRAS, por exemplo, que são Centros de Referência em Assistência Social, o psicólogo está começando a ter a chance de ser inserido nessas equipes de trabalho multiprofissional. Você ainda há pouco citou assim, essa busca, você usou um termo aí que eu achei interessante, invisível, né? Eu diria que não está tão invisível assim, está ficando bastante visível, né? Está começando a ficar mais perceptível, talvez exatamente por isso, porque começam a ser oferecidos esses serviços, essas oportunidades de atendimento, a população começa a saber a quem recorrer, começa a identificar, por exemplo, as suas angústias existenciais e poder recorrer e poder ir buscar auxílio antes que isso se torne um fator bloqueador da sua atividade cotidiana, da sua vida familiar, profissional. Fugiu um pouquinho da pauta aqui. O que você, psicóloga, achou daquele sofazão que se estendeu em toda a Reta da Penha, com 100 mil pacientes urrando, fazendo uma catarse coletiva contra isso tudo que está aí? Eu fiquei apaixonada. Eu, pessoalmente, participei da segunda manifestação, que foi numa quinta-feira. Eu soube da primeira manifestação, a partir das redes sociais, que foi numa segunda-feira, no iniciozinho de junho, e teve uma segunda manifestação, que foi numa quinta-feira à noite, não saberia precisar o dia. Catártico, né? Maravilhoso, Catártico. Maravilhoso. Literalmente desperta uma nação, que é importante, esse sentido de coletivo, esse sentido de família. A gente viu ali naquela manifestação famílias inteiras com crianças pequenas, criança sentada no ombro do pai. Aquilo foi catártico, maravilhoso, mobilizante, despertou inúmeras outras atividades paralelas, né? A gente soube de creches que estavam trabalhando com as suas crianças pequenas de creche, o que é uma passeata, o que é um protesto, o que é uma mobilização. Isso é um grande exercício de democracia, de cidadania e de bem-estar. Cumpre uma função fisiológica de bem-estar, né? Muito. Poder botar para fora isso. Exato, poder externar seus isso. sentimentos, né? Isso. A gente precisa só fazer um alerta que infelizmente tem lá os infiltrados que desvirtuam um processo maravilhoso, né? Que infelizmente vai enfraquecendo um movimento que tem tudo para ser muito rico, muito saudável, que as famílias possam fazer isso dentro dos seus núcleos familiares, debater, discutir, dialogar e levar esse diálogo para fora dos seus muros familiares, para as suas escolas, para os seus condomínios, para as suas associações de bairro. É isso aí que você está falando. Isso é grandioso, isso engrandece, isso enriquece, né? Exatamente essa expressão de sentimentos. Agradeço, Silvia, muito sua presença aqui no nosso 9 Minutos. Eu é que agradeço a oportunidade de estar abordando esses temas e espero ter contribuído também. Em 9 Minutos, a gente contou com a presença da vice-presidente do Conselho Regional de Psicologia do Espírito Santo, Silvia Gomes de Matos Fontes. Até já. Sou passageiro do tempo, tentando entender, erro e acerto os caminhos, aprendendo a viver.